3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás se o fazes assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti.
Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando encontrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz. Não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Que Deus abençoe a sua palavra, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Antes de entrar na mensagem, é importante nós esclarecermos alguns princípios aqui. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, e eu tenho falado isso algumas vezes, nós precisamos aprender a tirar do texto as lições, os princípios. Não há como repetir a história. E há detalhes dessa história que são chocantes aos nossos olhos e parecem contraditórios. Mas se nós examinarmos à luz do contexto da Bíblia, à luz da própria história, nós vamos encontrar verdades importantíssimas para a nossa vida no tempo de hoje. Não é para repetirmos o que Josafá, Acabe e os reis fizeram lá no passado, mas é para aprendermos com os erros, com os acertos deles. Eu tenho falado aqui no mês de fevereiro, sobre alguns personagens da Bíblia, especialmente no que diz respeito às lutas que eles tiveram. Eu falei sobre Josué e o dia que o coração dele derreteu. Falei sobre Abigail, entre dois homens, um homem de Deus, Davi, e o outro que era Nabal, um homem intemperante, mas Davi agindo também de forma precipitada, uma mulher prudente no meio de dois homens sem prudência alguma. Falei semana passada sobre José do Egito e a sua luta no que diz respeito a perdoar os seus irmãos, e falando também sobre o nosso perdão. E hoje eu quero falar sobre Josafá, um servo de Deus, um homem que fez muita coisa certa, mas que fez uma visita errada, na hora errada, no momento errado. Josafá e a triste visita que ele fez. Esse é o tema da minha mensagem. Mas antes, vamos dar uma olhada no texto e entender o texto, para a gente chegar na lição de hoje. Em primeiro lugar, vamos conhecer os personagens, os dois reis dessa história, Josafá e Acabe. Começando com Josafá. Josafá, ele foi rei em Judá por 25 anos. Foi um longo reinado, e ele reinou, um reinado tranquilo, na sua maior parte do reinado dele. Um reinado abençoado na sua maior parte. O texto diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Vários versículos apontam para essa verdade. Mas Josafá deixou a desejar. Ele não eliminou os altos, as adorações nos altos lugares, como diz 1 Reis, capítulo 22, o verso 44. Mas foi um rei bom, um rei temente a Deus. O outro rei da história é o rei Acabe, que era rei de Israel. É importante nós lembrarmos que o reino estava dividido a essa altura. Josafá foi o rei do sul, de Judá, e Acabe, o rei de Israel, o rei do norte, capital Samaria, capital do reino do sul, Jerusalém. Acabe foi um rei extremamente perverso, mau, e que não temia Deus. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Isso está dito em 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Como se não bastasse a falta de temor no coração, o distanciamento de Deus, Acabe se casou com uma das mulheres mais perversas que se tem notícia na história da Bíblia. Acabe se casou com Jezabel, uma adoradora de Baal. Isso está dito no capítulo 16, verso 31.
sob a influência dessa mulher terrível, pecadora, Acabe institucionalizou o culto a Baal em Israel. Então, esses são os dois reis, os dois personagens de destaque, sem contar o profeta, depois nós vamos falar sobre ele. Quando nós lemos a história desses dois reis, nós vamos perceber que havia um parentesco entre eles, se é que assim a gente pode falar. A filha de Acabe, uma mulher chamada Atalia, casou-se com um filho de Josafá, chamado Jeorão, que depois foi rei. Atalia, ela foi criada sob a influência idólatra de seus pais, e ela levou Judá, o reino do sul, a cultuar a Baal. Essa mulher, Atalia, foi uma mulher terrível. Puxou a mãe, se não foi pior. Porque numa certa ocasião ela tentou destruir toda a descendência de Davi. Ela matou todos os filhos, com exceção de um, que foi salvo pela providência e o milagre de Deus. Então esse era o contexto daquelas duas famílias que se aparentaram pelo casamento dos seus filhos. E aí o texto diz então que Josafá foi visitar Acabe, e é isso que nós lemos no texto de hoje. E eu digo então que foi uma visita errada, na hora errada. Por quê? A guerra entre Israel e Síria estava em tréguas, isso está dito aqui no verso 1 do texto que nós lemos. Não havia guerra entre Israel e Síria, que era a grande potência da época. E Josafá então foi visitar Acabe, está dito no verso 2 do capítulo 22, provavelmente uma reunião familiar. Não sabemos se foi comemorar alguma coisa entre família, sei lá, um aniversário de neto, alguma coisa, não sei, né? Provavelmente uma reunião familiar. Quando Josafá chegou ali, o texto diz que Acabe propôs uma aliança entre os dois reinos. Está dito aqui no verso 3 e no verso 4. Acabe diz: Josafá, já que você está aqui, vamos para a guerra. Nós estamos muito à toa, vamos fazer uma guerra, vamos resgatar a cidade, que na verdade tinha de ser nossa, e que os sírios tomaram. Vamos à guerra, Josafá. E Josafá concordou. E aí entra na história os profetas, alguns que eram contratados pelo reino, viviam sustentados por Acabe, lá no reino do norte, e viviam para pregar aquilo que Acabe queria ouvir, e gostava de ouvir. Eram aproximadamente 400 profetas. O texto diz que sob a insistência de Josafá, Acabe mandou consultar esses profetas, isso está dito aqui no verso 5. Como eu disse, cerca de 400 profetas falaram favoravelmente, está dito no verso 6. Eles falaram: pode ir, Deus vai dar vitória, pode ir, Acabe. Só que Acabe era um rei perverso, não temia Deus, não buscava Deus, era adorador de Baal, sob a influência da sua mulher terrível chamada Jezabel. E o texto diz que esses 400 profetas pregaram, e Josafá, que tinha temor de Deus, ficou desconfiado. E aí Josafá disse: mas não tem mais nenhum profeta que se possa consultar aqui em nome do Senhor? Está dito aqui no verso 7. E aí no verso 8, o profeta Micaías é mencionado pela primeira vez. E Acabe diz: tem um aí. A gente até imagina o tom dele, né? Tem um tal de Micaías aí, mas eu não gosto dele de jeito nenhum. Ele não fala nada que me agrada, ele só fala coisas que me condenam. Tem um profetazinho aí. E aí Josafá até fala: não fala assim, não, ele é profeta, respeito com o profeta. E aí o texto diz que aqueles 400 profetas, eles fazem algo espetacular. Você já imaginou os dois reis sentados à porta de Samaria, vestidos de rei, com trajes reais, aquela multidão de profeta, devia ter uma liturgia espetacular, né? Um movimento religioso monumental, devia arrepiar todo mundo, aquela cena gigantesca, 400 profetas, vai em nome do Deus de Israel, você vai vencer, né? Está amarrado o exército da Síria, nós declaramos vitória.
Devia ter choro, gente desmaiando de tanta emoção naquele momento ali. Eu imagino, viu, gente? Não está na Bíblia não, né? Mas eu imagino. O texto diz que um mensageiro vai a Micaías e diz: Micaías, 400 profetas falaram a favor do rei. Micaías, cria juízo na sua cabeça, menino. Não está também no texto, mas eu imagino. Fala aquilo que os profetas falaram. Não seja bobo. Fala aquilo que eles querem ouvir. Você vai crescer no reinado de Acabe, Micaías. E aí Micaías tem uma das respostas mais maravilhosas que eu acho na Bíblia. O que o meu Deus me disser, o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso está dito no verso 14. E aí o texto diz que ele é introduzido na presença de Acabe, e Acabe então fala assim: fala aí, Micaías. E talvez na nossa tradução isso não fica muito claro, mas a ideia de que Micaías foi sarcástico. Na verdade, Micaías diz assim: Acabe, você quer ouvir isso? Então ouça isso, pode ir, você vai vencer. Ele foi irônico. Tanto é que Acabe então diz para Micaías: Micaías, fala aquilo que você precisa falar. Não seja sarcástico, não seja irônico, Micaías. Fala o que você tem que falar. E aí Micaías profetizou, falou o que deveria acontecer. E aí nós temos a mensagem do profeta. No verso 17, ele anunciou a derrota de todo Israel. No verso 18, o texto diz que isso causou indignação em Acabe. O verso 19 a 23 revelou o propósito de Deus, que Deus é que estava ali por trás, agindo e determinando as coisas, e a derrota de Acabe. E o final do texto mostra toda a humilhação que o próprio profeta sofreu por pregar a palavra de Deus. O texto diz que aquele que estava liderando a liturgia deu uma bofetada em Micaías. E não satisfeito, Acabe lançou Micaías no cárcere e tratou ele de forma perversa, reduziu o pão e a água de Micaías. Mas nós vamos ver no desfecho da história que Micaías estava com a razão, que ele era o profeta de Deus e que ele estava totalmente certo. Antes de entrar ainda no tema, é importante a gente conhecer um pouco mais a história. Quais foram os erros de Josafá, um servo de Deus, um homem de Deus, um rei que na sua maior parte do seu reinado fez o que era reto diante do Senhor? Primeiro, ele permitiu que o seu filho se casasse com a filha de Acabe. Segundo, ele foi à casa de Acabe, fez aliança com Acabe, e todos sabiam que Acabe era um rei perverso e mau. Terceiro, ele ajudou o perverso, está dito lá em 2 Crônicas, um texto paralelo. E também em 2 Crônicas nós aprendemos que Josafá amou quem não amava o Senhor. Ele respeitou, ele considerou Acabe mais do que considerou o Senhor. Muito bem, irmãos, essa é a história. Gastei um pouco mais de tempo aqui no contexto, para você entender o ambiente, o contexto dessa história impressionante na Bíblia. E o meu tema é esse: Josafá e a triste visita que ele fez. Qual que é o objetivo da mensagem? Entender que fazer concessões com a vontade de Deus não é boa medida. Em segundo lugar, aceitar o desafio de fazer o que é certo, mesmo que não seja fácil. Eu vou repetir: nós precisamos entender que fazer concessões com a vontade de Deus não é uma boa medida. Em segundo lugar, nós precisamos aceitar o desafio de fazer o que é certo, mesmo que não seja fácil. Josafá e a triste visita que ele fez. Triste por quê, irmãos? Triste porque ele deu força ao perverso. Olha o verso 3, o verso 4, o texto diz que o rei de Israel disse aos seus servos e chamou Josafá para fazer essa aliança de guerra com ele. E Josafá sabia que Acabe era um rei mau, um rei que era adorador de Baal. Josafá sabia disso. Então essa visita foi uma visita triste, num lugar errado, na hora errada, no momento errado da história. Foi triste porque ele deu força ao perverso.
E é interessante, irmãos, que antes tinha uma hesitação. Se você ler o texto, você vai perceber que havia uma hesitação até de Josafá aqui na história. Ele está apreensivo, ele está preocupado, mas mesmo assim ele fez concessão. Acabe tinha provocado o Senhor, diz o capítulo 16, verso 33, Acabe afrontou o Senhor, provocou a Deus. O Senhor já havia rejeitado Acabe, já havia rejeitado o seu reinado. Acabe não estava seguro, havia hesitação aqui. Ele aproveita então a visita de Josafá para criar força. Ele aproveita a visita de Josafá, quem sabe para achar que Josafá, como era mais temente a Deus, podia ter o Senhor do seu lado e eles venceram a guerra. Só que Deus não é conivente com o erro, com o pecado. Deus não faz acordo com aquele que está longe da sua palavra, com aquele que troca o Senhor por ídolos. Deus não faz acordo. Por isso essa visita foi uma visita triste, porque ela deu força ao perverso. Um outro ponto que eu quero destacar, que essa força ao perverso, ela estava associada à mentira. Se não vejamos, os números dos profetas, de todo aquele aparato ali, eram números animadores. Verso 6, quase 400 profetas, como eu disse, numa liturgia espetacular. Tenta imaginar, você num ambiente, com uma multidão, uma liturgia espetacular, cantando em voz alta, mas todos ali falando e fazendo aquilo que Deus condena na sua palavra. Algo espetacular acontecendo, e talvez a gente ficasse impressionado, porque para muita gente, a voz do povo é a voz de Deus. Para muita gente, quando há igrejas cheias, quando há multidões, Deus está ali. Para muita gente não importa a verdade, não importa a quantidade. Para muita gente os números é que valem, não o conteúdo, não o princípio. O aparato era impressionante. Nós podemos ver isso aqui no verso 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono. Já imaginou? Que coisa extraordinária, uma oportunidade de juntarmos os reinos, uma oportunidade de fazermos aqui, quem sabe, uma guerra para Deus abençoar e unir. Só que a aliança era com Acabe, adorador de Baal, um homem perverso. O aparato era impressionante, a liturgia, como eu disse, magnífica. Verso 11, Zedequias, ele pega 2 chifres, ele faz até uma encenação litúrgica ali, 2 chifres. Olha, com esse chifre aqui você vai escornear o rei da Síria. Olha, você já imaginou que aparato fantástico? Só que a verdade, aliás, a satisfação está garantida, será? Verso 12, todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Eram profetas falando, falsos profetas, mas falando em nome do Senhor. Pode ir, rei, você vai vencer. Só que o resultado foi um desastre. Se você ler a partir do verso 29 até o final, você vai ver que Acabe, ele morre nessa batalha. E até uma coisa impressionante que ele tenta fazer, né? Acabe, ele foi muito esperto, porque os sírios queriam matar o rei de Israel. E aí o que Acabe fez? Josafá, vai de rei, eu vou de soldado. Olha que Acabe espertinho, né? Vai de rei e eu vou de soldado. Eu entro lá no meio do povo, eu vou guerrear. Você não precisa preocupar com a guerra, você fica lá como rei. Só que os sírios queriam matar o rei. E Acabe pensou o quê? Eles vão matar Josafá pensando que sou eu. E eu me livro dessa no meio ali da batalha, se tiver alguma coisa errada. E aí eles começaram a perseguir Josafá, e Josafá gritou: não sou o rei de Israel não, eu sou lá de Judá, do sul. E o texto diz que alguém atirou uma flecha ao acaso, e essa flecha vai
e atinge Acabe no meio da armadura, e ele morre. Impressionante isso. Triste visita de Josafá, porque ela deu margem para que o perverso lograsse algum tipo de êxito na sua vida. Mas em segundo lugar, eu vejo que essa foi uma triste visita, porque ela feriu quem deveria ser honrado. Se não vejamos a história, feriu quem fez opção pela palavra da verdade. Josafá foi lá, e toda visita, todo acordo que ele acabou fazendo, feriu um servo de Deus, um homem de Deus, alguém que fez opção pela verdade. Está certo que Josafá lançou um pouco de luz àquela ocasião, diz o verso 7, mas Micaías foi desonrado pelo rei. Ele honrou a palavra de Deus, mas ele foi desonrado ali pelo rei. Foi uma triste visita, porque ele feriu quem fez opção pela verdade, pela palavra da verdade. Mas eu diria também que foi uma triste visita, porque ele feriu quem fez opção pela intimidade com o Senhor. Olha o que Micaías diz: o que o meu Deus me disser. Os profetas estavam falando do Senhor distante deles, o Deus que porventura talvez pudesse sim ou não abençoar. Mas Micaías diz: o meu Deus. Ele era alguém que andava com Deus, e Josafá, ao aliançar-se com Acabe, feriu quem fez opção pela intimidade com o Senhor. Por isso foi uma triste visita. O Senhor deixou de ser o Deus de Acabe, e Josafá deveria ter seguido o exemplo do profeta. Ele deveria ter parado ali naquele momento e disse: eu vou embora, isso não é de Deus, esse homem é um profeta do Senhor, e eu não quero ferir esse homem, eu quero honrar esse profeta de Deus, eu vou embora, eu não faço aliança contigo, Acabe. Mas ele fez aliança, ele preferiu ir para a guerra, e ele feriu quem tinha intimidade com Deus. Sabe, irmãos, aqui eu faço um parêntese, né? Há pessoas que desejam às vezes as bênçãos de Deus, mas rejeitam o Senhor das bênçãos. É gente que quer um milagre, que quer a cura, quer a vitória sobre os problemas, mas descarta o Senhor, não anda com o Senhor. E Deus está muito mais preocupado na nossa vida, irmãos, que nós tenhamos vida com Ele, intimidade com Ele, muito mais do que sucesso, saúde ou o que for nessa vida. A grande questão é se o Senhor está conosco, se estamos íntimos dEle. Hoje pela manhã, ao falar para os pais, nós abordamos esse aspecto. Antes de criarmos os nossos filhos, de pastorearmos o coração dos nossos filhos, nós pais precisamos do Senhor na nossa vida, de intimidade com o Senhor. É por isso que às vezes a gente não dá conta e fica dando para a igreja a tarefa de cuidar pastoralmente das crianças, dando para a escola a tarefa de ensinar moral para as crianças, porque nós pais não temos intimidade com Deus, não temos o que dar, não temos como pastorear. Foi uma triste visita, porque feriu o servo de Deus, alguém que tinha feito opção pela intimidade com o Senhor. Feriu quem tinha visão correta dos propósitos de Deus. Olha o que Micaías diz no verso 19: vi o Senhor assentado no trono. Essa é a visão de quem tem a ideia de que Deus é soberano, que dirige a história. Micaías não só viu a derrota de Israel, ele viu a ação de Deus por trás da história. Foi uma triste visita, porque feriu o servo de Deus, quem tinha intimidade com Deus, quem amava a verdade, quem tinha visão correta dos planos de Deus. Mas em terceiro lugar, a triste visita que Josafá fez, triste porque ele deixou de fazer o que era certo. E aí eu quero mencionar alguns princípios aqui importantes também. O que era certo ali para Josafá, irmãos? O certo era não se conformar. Josafá era um homem que tinha temor de Deus no coração. Micaías deu o exemplo. Lembra que Micaías era o único profeta ali,
naquele contexto. Você já imaginou? 400 profetas pregando mentira, um profeta sozinho falando a verdade. Josafá tinha de fazer a opção pela verdade. Ele tinha de fazer a opção pelo certo, mas ele fraquejou. Ele não buscou o temor do Senhor. Josafá precisava se perfilar do lado de Micaías. Qual que era o lado mais forte ali da história? O lado dos 400 profetas ou o lado do Micaías? 400 do lado de cá contra um do lado de cá. Qual era o lado mais forte? O lado de Micaías. O lado de Micaías. Como diz o salmista, se estourar contra mim a guerra, não temerei, porque o Senhor está aqui do meu lado. Olha que coisa impressionante, irmãos. Fazer opção pelo certo é fazer pela opção pelo lado de Deus, pelo lado mais forte, ainda que toda a multidão esteja do outro lado. Outro ponto que eu destaco aqui, que o certo era enfrentar as ameaças, não se acomodar. Micaías foi ameaçado, mas enfrentou com coragem. Isso está dito no verso 13, no verso 14. A mesma coisa fizeram os apóstolos de Jesus, que enfrentaram as ameaças, que preferiram sofrer no nome de Jesus a calar a voz do Evangelho. Onde estava a coragem de Josafá? Ele ficou medroso, ele se atemorizou diante daquela situação. Ele não enfrentou as ameaças. Tem uma história da nossa história protestante, fala de Lutero na dieta de Worms, quando Lutero foi convidado a se retratar das suas teses, da sua pregação. Lutero foi levado à dieta de Worms, e lá então ele foi pressionado a se retratar. E disseram para ele: você se retrata de tudo que você escreveu, Lutero? Nós vamos dar uma chance para você. E a história diz que Lutero foi para casa, ele passou a noite em oração, ele deveria dar resposta no dia seguinte. Colocaram todos os livros de Lutero à mesa, a maior parte deles. Foi você que escreveu isso aqui, Lutero? Cada uma dessas teses, dessas pregações? Sim. Você se retrata de tudo isso? Se você se retratar, você continua como monge. Se você se retratar, você não vai ser excomungado. Se você se retratar, você vai continuar exercendo o seu ministério. Mas se ele se retratasse, ele agradaria a igreja, mas não agradaria a Deus. Se ele se retratasse, ele honraria pessoas, mas não honraria o Senhor Jesus. E aí Lutero, então, depois de alguns momentos, ele disse: não é bom ao homem ir contra a sua própria consciência e contra a palavra de Deus. Eu não me retrato, e que Deus me ajude. Muitos achavam que Lutero ia ser morto, mas por uma circunstância política, de um contexto que favorecia, ele não foi morto, mas ele teve coragem de dizer: eu não me retrato. O que o meu Deus me disser, isso falarei. O certo, em terceiro lugar, era permanecer firme por amor ao Senhor. O texto diz que Micaías perseverou diante da dor por amor ao Senhor. Ele foi humilhado, levou um bufetão na face, foi levado para a cadeia, para o cárcere, privado de pão e água, sofreu, mas passou para a história da galeria da fé, dos heróis da fé, como grande herói da fé. Nós podemos falar de Micaías aqui hoje, como um servo de Deus, como um exemplo para você e para mim. E podemos falar mal de Acabe, um rei perverso, adorador de Baal, que sumiu na história, ou que apareceu na história como alguém que fez oposição a Deus. Mas Micaías não. Foi esbofeteado, foi privado nas suas necessidades, mas passou para a história como um herói da fé, como exemplo para você e para mim. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Josafá,
ele amou quem aborrecia o Senhor. Ele fez mais questão de tratar quem não amava o Senhor do que o próprio Senhor. E é importante nós lembrarmos que o amor de Jesus, ou a Jesus, deve estar acima de qualquer outro amor na nossa vida. Nós não podemos negociar o nosso amor a Jesus. Amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a nós mesmos. Esse é um mandamento. Vamos terminar para aplicarmos tudo isso, porque o sermão está bem negativo hoje, né? Só coisa que não devia fazer. Josafá e a triste visita que ele fez. Esse foi o nosso tema. Triste porque ele deu força para o perverso. Triste porque ele feriu quem deveria ser honrado. Triste porque ele deixou de fazer o que era certo. Josafá e a triste visita que ele fez. Vamos aplicar isso. Em primeiro lugar, não faça visitas. E eu coloco entre aspas aqui, para você entender, que não é uma coisa literal. Não faça visitas, se isso for fortalecer o perverso. Não faça concessões na sua vida, se isso for fortalecer o perverso. Não negocie os seus valores, se isso for fortalecer o perverso. Não faça aliança com quem é perverso no seu coração. Não fortaleça o perverso. Segundo, não desonrem, ou não desonre quem precisa ter honra em sua vida. Não desonre quem precisa ter honra na sua vida. Quem sabe é um profeta do Senhor que fala a palavra do Senhor. Quem sabe o pai e a mãe que são autoridade do Senhor. Quem sabe alguém que está te fazendo bem, que está tentando orar por você, que está tentando te ajudar. Não desonre, não desonre. Honre essa vida, essa pessoa, por mais dura que seja a palavra dela para você. Porque quem ama, irmãos, não fala só o que a gente quer ouvir. Quem serve a Deus não fala aquilo que a gente quer ouvir. Quem serve a Deus, ama a Deus, fala aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente tem de ouvir. Terceiro lugar, não se conforme ao mundo, mas à vontade de Deus. Pode ser que lá na sua escola, no seu trabalho, na sua vida do dia a dia, o mundo seja representado por uma multidão de 400. A maioria está ali. Talvez você diga, eu quero ser como todo mundo, porque sendo como todo mundo, eu estou do lado forte, engano seu. O lado forte é o lado de Deus. O lado forte é o lado de Jesus. E em último lugar, ame ao Senhor Jesus. Ame ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. É por isso que eu comecei a mensagem falando que o objetivo era mostrar que fazer concessões na vida cristã é algo perigoso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos encerrar, vamos cantar mais um hino.